Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, esta aula que eu estou gravando se trata aí do projeto que nós estamos já há 5 semanas trabalhando, que é a comunicação no mundo do trabalho. Hoje eu estarei fazendo uma revisão dessas 5 aulas anteriores. No total desse projeto, desta disciplina, são 10 aulas, mas eu achei interessante a cada 5 aulas eu estar fazendo uma revisão, para no fim eu não fazer uma revisão longa, né, de todas as 10 aulas. Então, hoje nós vamos aí estar retomando e vendo um pouquinho sobre as 5 primeiras aulas que nós tivemos desta disciplina. Bom, então ali na primeira aula que foi passado para vocês, nós vimos sobre como tudo começou, como a comunicação empresarial ela se iniciou. E nós vimos ali que através do jornalista Ivy Lee, ele foi trabalhar a imagem pessoal de um empresário bastante renomado, o John Rockefeller, inclusive é uma das famílias mais ricas, né, do mundo, que são os Rockefeller. E na época ele estava com a imagem bastante ruim, e o jornalista, né, Ivy Lee, aí fez com que a imagem trabalhou, fez uma consultoria com ele, trabalhou a imagem dele, e ele se tornou um grande filantropo. Então, foi assim como se fosse da água para o vinho. Ele estava tido como um dos empresários muito mal requisitados por conta da tratativa para com seus funcionários. Então, aí acabou aí, através dessa consultoria, mudando totalmente a forma que ele estava sendo apresentada ali para a sociedade. Então, a comunicação empresarial, ela é uma estratégia que ela é usada no âmbito de uma empresa com o objetivo de melhorar a imagem da empresa. Então, o principal intuito da comunicação organizacional é isso, melhorar a imagem da empresa. E foi isso que aconteceu ali, né, no início, como foi trabalhado ali com o Rockefeller, através do Ivy Lee, com essa consultoria aí de imagem. Então, quem sabe se comunicar tem o poder de influenciar, transformar, sensibilizar, comover, convencer e firmar a presença do mundo, né? Então, aí na primeira aula nós falamos um pouquinho sobre o surgimento. Então, enfatizei essas duas questões, tá? Para vocês estarem ali relembrando, tá? Bom, depois nós falamos um pouquinho sobre o processo de comunicação dentro das organizações. Então, nós sabemos que dentro ali das organizações, das empresas, de que forma é tido a comunicação? É através de reuniões de departamento, sites institucionais da empresa, murais, quadro de aviso, rede social também da empresa. Tudo isso daí são alguns meios que a empresa tem de comunicação, tanto para com o seu público, quanto para com o seu colaborador, funcionário. Também falamos um pouquinho sobre a comunicação horizontal e lateral. O que seria isso, né? Na comunicação, no caso horizontal ou lateral, é uma comunicação que é tida por status elevados, mais baixos, que trabalham em outros departamentos. Vou ali tentar explicar melhor. Pessoas que possuem igual status ali dentro da empresa, que trabalham, né, mas só que tem funções e status iguais, essa é a comunicação horizontal, que é a comunicação direta, certo? Depois tem a comunicação diagonal, que aí já é, no caso, a comunicação de uma pessoa que tem um status mais elevado e ela faz essa comunicação com uma pessoa que tem o status mais baixo do que ela e trabalha em outro departamento. Então, essa é a comunicação diagonal, certo? A horizontal ou lateral é aquela comunicação que é tida dentro do mesmo departamento, dentro de pessoas que têm os mesmos status e níveis, e a diagonal é a comunicação que é uma pessoa que está no departamento mais alto e faz uma comunicação para os departamentos mais baixos, ou vice-versa, né? Bom, e também tem a questão da comunicação descendente e ascendente. Vou estar lendo aqui. A comunicação descendente, ela possui o papel de influenciar, vinda de cima para baixo. Então, a comunicação descendente, ela é dos níveis superiores para os níveis inferiores. Então, geralmente, quem faz esse tipo de comunicação são chefias, né? Então, esse tipo de comunicação, o que que faz? Eles implementam, no caso, a chefia quer implementar algum tipo de projeto, algum objetivo, a empresa pensou em algo para adotar ali na empresa, algum procedimento ou aplicar um feedback. Então, esse é um tipo de comunicação descendente.
que é de alguém de um nível mais alto para um subordinado mais baixo. Depois tem a ascendente, que é ao contrário, né? Que, no caso, possui o papel aí o contrário de interpretar, né? Aquela pessoa que está num nível inferior e aí precisa comunicar, fazer uma comunicação ao nível superior. Então, geralmente, usa-se essa comunicação, no caso, o funcionário fazer algum tipo de relatório para sua chefia, é uma comunicação ascendente, relatar queixas também, e outras informações financeiras também, que é acerca de um nível ali que é inferior e precisa ser passado essas informações para o nível superior, e essa é uma comunicação ascendente, que vai para cima, ok? Então, nós falamos sobre isso na segunda aula, sobre os processos de comunicação e organização. Esses tópicos que eu estou salientando para vocês, é para vocês prestarem bastante atenção, porque quando for uma semana anterior à avaliação, vocês pegam a revisão dessa aula, tá? Não precisa retornar todas as aulas, só pegar essa revisão dessas aulas, porque os tópicos que está aqui, eu deixei eles em evidência, porque justamente eles vão ser ali um dos guias, né? O que vai ter ali nas avaliações. A terceira aula foi elementos da comunicação. Aí, essa aula nós falamos sobre, para que haja uma comunicação, que tipo de elementos precisa ter. Isso daí você possivelmente já ouviu falar, que são os elementos principais, que é os emissores, que é, no caso, que é aquela pessoa que propõe a mensagem, que vai passar essa mensagem, a mensagem propriamente dita, né, que é o conteúdo que vai ser transmitido, e os receptor, que é aquele que vai receber a mensagem. Então, para que haja comunicação, precisa ter esses três elementos principais: os emissores ou remetentes, a mensagem, os receptores e destinatários, certo? E também existem alguns fatores, que são outros fatores, que são os elementos específicos, que no caso são os canais, para que haja uma comunicação, além dos elementos principais, emissores, mensagem, receptor, tem os elementos específicos, que é os canais ou contatos, que no caso, por meio de qual canal você vai transmitir essa mensagem, por meio de qual contato, de qual linguagem, né? Linguagem de sinais, ou a sua linguagem propriamente dita, que no caso é a sua língua natural, brasileira, português. E aí tem os códigos também, que é a forma na qual a mensagem será veiculada. Então, quais são os sinais, os gestos, e o contexto. Esses são os elementos específicos, mas os elementos principais, é interessante, eu vou pontuar novamente isso para vocês entenderem quais são: emissores, mensagem e receptores. E a comunicação, ela só é efetivamente realizada quando houver uma decodificação. Ou seja, a pessoa que está recebendo aquela mensagem entenda aquela mensagem que está sendo passada. Sem que haja recepção, uma mensagem emitida de nada serve. Então, isso se chama um ruído na comunicação. Então, isso também vocês aí guardem com vocês. O ruído é algo que é uma interferência na comunicação, que faz com que a comunicação não chegue. Então, existem vários tipos de ruídos, e aí a gente viu lá nessa aula, não especifiquei aqui, mas existem os ruídos físicos, os fisiológicos. No caso, a pessoa está com sono, fadiga, então ela não consegue passar, de repente, aquela mensagem, ou o receptor não consegue passar, passa a mensagem, mas aquela pessoa não consegue filtrar porque ela está cansada. Tem os ruídos psicológicos, que aí algum tipo de transtorno, algum tipo de questão psicológica que limita a pessoa de entender e compreender aquela mensagem. E tem também as questões físicas, né? Que também são alguns ruídos aí que interferem na qualidade da comunicação. A quarta aula nós falamos sobre a habilidade de se comunicar. Então, antes de nos comunicarmos, nós precisamos criar objetivo. Então, antes da comunicação, nós precisamos entender para que a gente quer aquela mensagem, qual que é o intuito dela, aonde nós queremos chegar com aquilo. As habilidades de comunicação se tornam importantes quando pensamos no crescimento da empresa e seus colaboradores. Estudos demonstram que os colaboradores e seus gestores passam 85% de seu tempo realizando ações comunicativas. Então, por isso que é importante nós termos essa habilidade de se comunicar.
Bom, ações que a empresa pode ter para ter uma ótima comunicação interna, né? Estudiosos do assunto consideram os aspectos da comunicação interna como um grande foco para o alcance dos objetivos. Por isso, sugerem as seguintes práticas: focalizar a atenção, né, do funcionário, da organização, na essência da vitória, né, da empresa, no que a empresa pretende alcançar, a missão, né, dela, motivar, né, os funcionários, as pessoas e sustentar eles o entusiasmo. Então, essas são algumas ações aí da comunicação interna. Selecionei aí há várias, mas eu selecionei essas 4. 1, 2, 3, na verdade. Focalizar a atenção, motivar as pessoas e sustentar um entusiasmo. E a quinta aula, que foi anterior a essa daqui que eu estou passando, foi a comunicação como diferencial competitivo. Então, nessa aula, nós falamos um pouquinho sobre como que a comunicação, ela interfere né, na organização e ela se torna aí uma grande proposta, no caso dela alcançar o seu objetivo, né, ser vista pelo público, né? Como elemento diferencial de competitividade, a comunicação é essencial aos relacionamentos da empresa em nível institucional. Do ponto de vista externo, esse processo é vantajoso para fortalecer a empresa com seus públicos estratégicos. Então, a comunicação com o público externo, né, ela é uma ótima vantagem, né, porque vai estar ali fortalecendo, né, cativando o seu público para não perder, né, o seu cliente. E do ponto de vista interno, a comunicação ela reveste-se como um grande aliado da empresa no alcance de objetivos, porque não tem como realizar um objetivo sem que todos estejam na mesma visão, né? Se os funcionários estiverem desmotivados, então não vai ter como chegar no objetivo, né? O ato comunicacional visa o cuidado com a imagem corporativa, ou seja, com a marca da empresa, na perspectiva da melhoria de seus serviços e do aumento de sua produtividade e de seu lucro, ok? Então foi isso, uma revisão rápida, peguei os pontos principais, né, de propósito, porque de fato esses pontos vão ser um dos pontos mais relevantes aí e que é importante que vocês depois, antes de ter a avaliação, vocês retomarem esse vídeo e ver essa revisão antes de realizar ela, ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só entrar em contato lá no Google Sala, eu estarei ali à disposição. E nos vemos aí até a próxima aula, então. Tenham todos uma ótima semana.